Fala pessoal! Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os acidentes espaciais. Muitas coisas aconteceram ao longo de quase 60 anos, para que pudéssemos chegar ao ponto em que estamos hoje, tendo missões para o espaço praticamente toda semana, e com o turismo espacial em ascensão. Isso porque uma missão espacial precisa ser detalhadamente planejada. Desde 1961, as missões tripuladas são exclusividade de programas governamentais, primeiro na União Soviética, seguida pelos Estados Unidos. Já hoje em dia são inúmeras empresas e nações, com este tipo de capacidade. Mas quando essas missões levam pessoas para fora da Terra, claro que é necessário ainda mais atenção. O lançamento de foguetes e ônibus espaciais exigem complexos sistemas com simulações e testes rigorosos, para garantir que nada saia do planejado após a decolagem da plataforma de lançamento. No entanto, a história já registrou alguns desastres espaciais durante as missões. De acordo com a NASA, 21 pessoas morreram por causa das missões espaciais, em 5 missões espaciais diferentes. Os motivos passam por erros de equipamentos, também pode ocorrer falhas humanas, mas na maioria dos casos são de gerenciamento, na partida ou retorno da missão. Apesar das descobertas que as missões espaciais tripuladas geraram para a humanidade, os acidentes que ocorreram durante esses projetos também marcaram a memória mundial. Levar veículos ao espaço é algo que exige uma enorme quantidade de energia no lançamento da nave, algo que pode ser perigoso de produzir, além de vários outros desafios envolvidos, como a reentrada na atmosfera terrestre, cujas temperaturas extremas podem queimar a parte externa das naves. Felizmente, com o tempo de experiência adquirido, com novas tecnologias e conhecimento, foi possível tornar os voos espaciais cada vez mais seguro, mas sem esquecer as lições aprendidas com os acidentes trágicos que fizeram parte da história. O primeiro acidente ocorreu nos anos 30, com Max Wellier, um inventor austríaco, também era um grande entusiasta dos foguetes. Aos seus 35 anos em janeiro de 1930, ele começou a testar foguetes, alimentados por propelente líquido. O problema é que faltava segurança nos testes, o que resultou em uma fatalidade. Numa dessas tentativas, teve uma explosão violenta que disparou um estilhaço, atingindo uma artéria pulmonar do inventor. Max faleceu em 10 minutos, e ficou marcado como o primeiro acidente da era espacial moderna. Por isso, é muito caro o custo de missões espaciais, pois além de construir, tem que ser feito vários e vários testes. Imagina nesse percurso quantas vezes eles perdem todo o equipamento de teste, e tem que recomeçar tudo de novo várias vezes. É muito risco, muito custo, sendo um trabalho a longo prazo, e com muito estudo. Depois desse primeiro acidente, passaram-se 37 anos, para ter outro desastre fatal, e muito conhecido, que é o incêndio da Apollo 1. Ele ocorreu no ano de 1967, no dia 27 de janeiro. Os astronautas, Virgil Grissom, o Edward White, e o Roger Chaffee, do programa Apollo, entraram em um módulo de comando, para realizar um teste antes do lançamento do foguete. Porém, nesse treinamento, um curto-circuito na nave provocou um incêndio enquanto os astronautas estavam a bordo. Nem mesmo a equipe que estava do lado de fora conseguiu abrir a espaçonave. Infelizmente, os astronautas não conseguiram sobreviver ao incêndio. Naquela época, foi noticiado pelo mundo inteiro, sendo um grande marco para a história espacial. Isso porque, neste mesmo ano de 1967, houve o acidente da nave Soyuz 1, que ainda estava em estágio experimental de desenvolvimento. O astronauta Vladimir Komarov, primeiro russo a realizar 2 voos espaciais, sendo que em um desses voou sozinho, depois de cerca de 9 minutos do lançamento, a bordo da Soyuz 1, já em órbita, um dos painéis solares falhou, deixando a nave sem energia, e consequentemente parou o funcionamento correto dos controles.
A missão foi abortada, e depois de uma reentrada complicada na atmosfera da Terra, os paraquedas não abriram adequadamente, o que resultou em uma descida descontrolada. Komarov não conseguiu escapar antes da nave se chocar violentamente contra o solo, não resistindo à queda. Como era o início dos testes e missões, infelizmente teve alguns acidentes marcantes. Passados 4 anos desses acidentes, teve uma falha na missão Soyuz 11, em 1971. Na missão de levar cosmonautas à estação Salyut 1, a antiga União Soviética lançou a missão Soyuz 11, levando Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov e o Viktor Patsayev até a estação. Lá os cosmonautas permaneceram 22 dias, foi um tempo recorde de permanência na estação à época. Mas, uma falha na válvula da nave provocou a morte de todos os tripulantes durante a reentrada na atmosfera. Quando a equipe de recuperação foi até a nave, já em solo, para abrir a escotilha, encontraram os astronautas sem vida. Foram realizados procedimentos médicos para tentar reanimá-los, mas sem sucesso, porque os tripulantes já não respiravam há pelo menos 15 minutos antes da aterrissagem. Segundo a equipe de recuperação, provavelmente, eles morreram asfixiados devido a uma válvula rompida, que teria permitido que o ar escapasse para o espaço durante a descompressão. Eles morreram a cerca de 160 km de altitude, e até hoje, são as únicas pessoas que morreram no espaço. Foi uma grande fatalidade. Já na década de 80, tivemos o desastre do cosmódromo de Plesetsk. Ele ocorreu em 18 de março de 1980, quando um foguete russo Vostok era abastecido para levar o satélite Tselin à órbita. O veículo explodiu, e acabou incendiado durante o procedimento, sendo engolido pelas chamas enquanto ainda estava na plataforma. O acidente causou a morte de cerca de 50 pessoas. A maioria das vítimas eram soldados soviéticos. A investigação oficial do acidente aponta que o ocorrido aconteceu devido a erros da equipe em solo, que teriam quebrado as regras de segurança contra incêndios. Contudo, há fontes que afirmam que o desastre poderia estar relacionado a uma válvula, que, ao entrar em contato com o peróxido de hidrogênio, poderia causar uma reação explosiva em cadeia. Essas missões não têm margem para erro, ou falha, o mínimo de falha pode ser fatal para todos os envolvidos no projeto. Também na década de 80, já em 1986 aconteceu a explosão do ônibus espacial Challenger. A NASA iniciou o programa dos ônibus espaciais em 1981. O terceiro a ser lançado foi o Challenger, que tinha 9 missões bem-sucedidas em seu histórico, e marcos importantes, como a primeira caminhada espacial do programa. Já na 10ª missão, que levaria os astronautas Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald M. Senair, Gregory Jarvis, e a Krista McAuliffe, resultou em uma tragédia. Mesmo com protestos de engenheiros, que temiam que o frio prejudicasse o desempenho de componentes essenciais para a segurança do voo, o Challenger foi lançado em 28 de janeiro de 1986. Passado pouco mais de 1 minuto após deixar o solo, o ônibus espacial explodiu, e nenhum dos tripulantes sobreviveu. As investigações do acidente mostraram que, basicamente, tudo ocorreu devido a anéis de vedação de borracha, que não se expandiram como deveriam, por causa do frio, e liberaram gases do compartimento interno do ônibus. Essa tragédia foi investigada em uma série documental da Netflix. Já nos anos 2000, mais precisamente em 2003, tivemos o desastre do ônibus espacial Columbia. O Columbia foi o primeiro ônibus espacial lançado, e realizou 27 missões de sucesso. Seu 28º voo foi realizado em 16 de janeiro de 2003, levando os astronautas Rick Husband, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark, William M. Sekou, e Ilan Ramon.
Eles ficaram 16 dias no espaço em uma missão dedicada especialmente à pesquisa, em um período em que o programa dos ônibus espaciais era focado na construção da Estação Espacial Internacional, a ISS. Tudo correu bem durante a missão, mas houve um acidente no retorno à Terra. Após a reentrada na atmosfera, o Columbia se rompeu quando se aproximava de Dallas, e nenhum dos astronautas resistiu. Investigações do desastre mostraram que um pedaço de espuma caiu do tanque externo do ônibus, e acabou danificando uma das asas do veículo. O acidente foi um dos principais fatores que levou a NASA a suspender o programa dos ônibus espaciais em 2011, e por isso, os astronautas que foram à ISS, depois disso viajaram a bordo de naves Soyuz, da Rússia. Hoje em dia, isso já não acontece mais, graças ao programa comercial da NASA que tem contado com espaçonaves de empresas privadas norte-americanas, como é o caso da Crew Dragon, da SpaceX, e futuramente, da Starliner, da Boeing. Neste mesmo ano, em 2003, tivemos uma tragédia no Brasil. A tragédia de Alcântara, no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, também foi palco de um desastre espacial. Isso ocorreu quando um foguete foi acionado prematuramente, sendo que toda a estrutura ao redor do veículo já estava montada. A ignição resultou na explosão da torre de lançamentos, e na morte de 21 técnicos que estavam por lá. Segundo a aeronáutica, o acionamento súbito de um dos motores do foguete aconteceu por conta de uma falha em uma peça específica, que é necessária para a ativação do veículo. Essa falha pode ter acontecido por dois motivos: ou uma corrente elétrica indevida passou por lá, ou houve uma descarga eletrostática em algum ponto próximo. Em 2014 tivemos outro acidente, mas neste, um dos envolvidos conseguiu sair com vida. A falha na aeronave Spaceship Two. Em 2014, o piloto do Spaceship Two, Peter Sibold, e o copiloto, Michael Ausbury, foram jogados para fora do veículo, que se desintegrou, e somente Sibold sobreviveu. As investigações realizadas pelo National Transportation Safety Board determinaram que o astronauta Ausbury acionou um componente do avião cedo demais, o que causou excesso de estresse aerodinâmico. Esse é um exemplo triste de uma falha humana. Um dos membros da comissão afirmou que não havia ninguém melhor nos procedimentos que ele, mas concordou que o piloto, abre aspas, teve uma carga de trabalho excessiva, tendo que decorar as tarefas, enquanto as realizava sob condições de pressão, tempo e vibração que não havia experienciado antes. Esses acidentes que aconteceram ao longo do tempo da corrida espacial foram tão marcantes quanto revolucionários, vários deixaram grandes aprendizados. Ao longo desses anos, vemos o quanto a humanidade evoluiu e melhorou, porém não há margem para erro quando o assunto é viajar para o espaço, pois além das condições extremas que temos fora da Terra, ainda nenhum defeito da nave, ou falha mecânica pode acontecer, pois será fatal. Com o início do turismo espacial, e várias missões tripuladas agendadas para as próximas décadas, vamos ver se aprendemos com os acidentes, ou se teremos outros no futuro. Por isso é preciso investir muito dinheiro, tecnologia, pesquisas, e testes para que uma missão ocorra e seja bem-sucedida. E esse é um dos motivos de ser tão caro o investimento nesta área. Não tem como fazer de qualquer jeito, ou tentar usar algo mais barato, ou substituir. Tem que ser feito passo a passo, sendo um trabalho árduo e demorado. Vamos torcer para que não ocorra mais acidentes, e que o futuro nos mostre que aprendemos com esses acidentes do passado. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado. Se gostou, deixe o like e compartilhe.